Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Se você ainda não é cadastrado, faça isso. Você venha se cadastrar, acionar o sininho, para que a cada programação aqui você venha ser notificado. E a partir daí você vai estar aí na liberdade de decidir em estar conosco aqui, refletindo em cada quadro que aqui temos na palavra de Deus ou não, tá bom? Espero que você possa considerar a importância da questão da meditação, né, na palavra de Deus, e saber que Deus ele fala conosco através da sua palavra e da sua exposição. Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão e estaremos agora refletindo sobre o seguinte tema: princípios que fortalecem a resposta a nossas orações. Esse tema ele está fundamentado aí no Salmo 86, versículo 1 e 2, versículo 5, pelo qual estaremos lendo, tá bom? Vamos nesse momento estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Também pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. E pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor advine buscar. Queremos neste momento pedir, Senhor, mais uma vez a tua bênção para este momento de reflexão diante desses três princípios que aqui estaremos a considerar, Senhor, fora, né, e somado a tantos outros. Porém, estaremos somente refletindo sobre esses três princípios que, por certo, nos ajudarão, Pai, a compreender que eles hão de fortalecer, de nos dar, Senhor, ânimo, certeza, convicção de fé de que as nossas orações, elas serão ouvidas por Ti. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos concede sempre, Senhor, a Tua direção, que não falte a mensagem ao nosso coração, que não falte, Pai, a reflexão ao nosso coração e que ela venha sempre, Pai, de encontro com as nossas reais necessidades. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, e neste momento é o que nós pedimos, ó Pai, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está lendo aqui o versículo bíblico, tá bom? Salmo, né? Salmo 86, eu coloquei diferente lá. Deixa eu só ver aqui. Não está certo. Então vamos estar aqui lendo o versículo bíblico, né? Salmo 86, versículo 1. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Preserva a minha vida, pois sou piedoso. O Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. E o versículo 5 que diz: porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. E olha só a expressão que ele usa: e abundante em benignidade para com todos, olha só, os que te invocam. Diante dessa leitura em que fizemos, nós vamos observar, amados, que a oração ela parte já da nossa compreensão à luz da Bíblia, que ela não pode ser convencionada quando de uma necessidade, muito menos quando de uma obrigatoriedade. A oração não trata de um protocolo religioso. A oração, à luz das Escrituras, ainda que nós
vai haver momentos de buscarmos ao Senhor nosso cotidiano frente à necessidade de uma resposta, frente à necessidade de um milagre, frente à necessidade de uma solução em que sabemos que somente Deus pode nos conceder, e isso nós, como crentes, entendemos que precisamos colocar tudo diante do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, capítulo 4 de Colossenses, versículo 6, ele diz que nós devemos, né, temos que colocar tudo diante de Deus para que não venhamos estar ansiosos por coisa alguma. Então esses momentos vão acontecer, amados. Porém, que nós precisamos entender que o princípio da oração, ela é por conta da nossa comunhão com Deus. Esse é o primeiro princípio, né, em que as nossas orações elas serão fortalecidas pela certeza e nos dará certeza e confiança de que elas serão respondidas por Senhor. Quando praticamos ou exercitamos a oração por este primeiro princípio, o de comunhão e o de dedicação a Deus. Quer ver o que o salmista diz? No caso desse primeiro princípio, eu deixei aqui o versículo 2, quando o salmista ele diz: preserva a minha vida, olha só, pois sou piedoso. A piedade, uma pessoa piedosa, é uma pessoa que pauta a sua vida cristã, que pauta o seu relacionamento com Deus no dia a dia, através da leitura devocional, através da dedicação a separar um momento para buscar a face do Senhor, entrando no seu quarto, fechando a porta, ou quando não, em comunhão com a igreja, como é o caso do círculo de oração, como é o caso da consagração, em que tem esse trabalho na igreja, também são momentos esse que exercitamos, e a partir desse exercício e dessa dedicação a Deus, nós nos enquadramos dentro do que o salmista se considerou. Ele diz: porque sou piedoso. O Deus meu, ele diz, ele está tomando a Deus como algo que é peculiar à sua vida, que é essencial à sua vida. E ele diz: salva o teu servo, que em ti confia. Então, o primeiro princípio em que precisamos considerar, compreender e tomar posse e valorizar, que é a comunhão com o Senhor. Se nós não temos, amados, comunhão com o Senhor, se nós não temos, amado, um exercício de dedicação a Deus, esquecemos de Deus, não pegamos a Bíblia sequer uma vez por dia porque ao abrir a Bíblia, Deus fala conosco. Deus fala conosco de diversas maneiras. Porém, uma delas, que é comum a todos nós, é quando abrimos a Escritura, é Deus falando conosco. Aí negligenciamos na leitura, negligenciamos no congregar, onde Deus vai falar através do nosso pastor, através dos nossos irmãos. E nós negligenciamos essa comunhão. Até podemos dizer que somos crentes, mas não mantemos uma comunhão. Nós não valorizamos. A nossa vida ela está mais presente sobre o exercício dos interesses seculares e pessoais do que o de uma comunhão com Deus. Aí com que cara e com que certeza e confiança eu vou chegar a Deus na confiança dele me ouvir diante da necessidade se eu nunca me lembrei dele? Se eu nunca mantive qualquer relacionamento com o Senhor? Porém, quando temos comunhão com Deus e nos dedicamos a Ele, um coração sincero e desejoso, ardente desta comunhão, como diz o salmista, que o desejo dele, o anseio dele era como a corça que desejava pela água do ribeiro. Porém, quando nós vamos para o Salmo, depois eu volto aqui,
para o Salmo 37, o salmista ele diz assim, ó, no versículo 4, se eu não estiver equivocado, é isso mesmo, ó. 4 mesmo, ele diz aqui, ó. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, certamente vai haver momentos e anseios comuns ao nosso cotidiano em nossas vidas. Se a nossa vida ela é pautada por uma comunhão a Deus, eu li, não abri para você, né? Mas foi lido, né? Deleita-te no Senhor, ele cumprirá o desejo. E deleitar em Deus fala de uma comunhão constante com o Senhor, expressada e testemunhada na nossa dedicação a Ele. E essa confiança, esse deleitar, esse dia a dia com o Senhor, né? Na consciência de que sem Ele nada podemos fazer, na consciência que Ele é o nosso galardão, na consciência de que Ele é o nosso Pai. Logo, isso tudo gerará em nós, né, uma fé e fortalecerá o momento em que ali estamos orando e clamando ao Senhor. O segundo princípio é o reconhecimento de nossas limitações e da nossa total dependência dele. Quando o salmista ele expressa no versículo 1. Ele diz: inclina, Senhor, os teus ouvidos, olha só, e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Amado, nós estamos falando, como fome nos revela aqui, ou nos orienta aqui, nos dá uma direção do conteúdo aqui do Salmo, né, nessa epígrafe, que esse Salmo é de Davi. Davi era rei de Israel. Davi era um homem de Deus. Davi, ele tinha um grande exército. Deus abençoava Davi em todas as batalhas. Porém, ainda com tudo isso, Davi, ele se coloca diante de Deus, entendendo que independente de quem ele é, independente do que Deus tem proporcionado para ele, segundo a condição que ele tinha de ser rei, a honra que ele tinha de ser o rei de Israel, ter um grande exército, carros e cavalos, porém ainda assim, diante de Deus, ele reconhecia as suas limitações e reconhecia também a total dependência de Deus. Porque ele mesmo declara: uns confiam em carro, outros em cavaleiros. Porém, eu faço menção do nome do Senhor. E por que isso, amados? E por que isso? Porque Davi tinha soldados de elite. Davi tinha guerreiros que eram capazes, que eram valentes de guerra. E proporcionaram, sim, muitas vitórias para Davi. A ponto até de quando Davi estava bem envelhecido ali, diante de um confronto que já não era para ele participar, ele foi salvo ali por um dos seus soldados. E no 1 Samuel, no final de 1 Samuel, ou de 2 Samuel, se não me engano, traz a lista dos soldados de Davi e ali os feitos deles. Porém, diante do conhecimento de Davi, frente a toda essa realidade que ele tinha com ele, ainda ele chega para Deus e diz: porque sou pobre e necessitado. Quando chegamos com o coração desta maneira diante de Deus, ainda que a realidade seja uma realidade de que levaria nós, cada um de nós, diante do momento, a um sentimento de soberba, um sentimento de uma confiança pautada em nossos feitos e em quem somos, pela graça de Deus. Ainda assim, precisamos, quando nos aproximarmos de Deus, quando nos orarmos ao Senhor, esse princípio tem que estar em nós. Tem que haver um quebrantamento. Tem que haver que dele, para ele, por ele, para ele, são todas as coisas. Como o salmista também diz:
Não a nós, não a nós, mas ao Senhor seja a honra e a glória e o louvor. E por último, o terceiro princípio que eu quero deixar aqui se encontra no versículo 5, que é a realidade inconfundível e incomensurável de sua bondade e da sua benignidade. O fato de Davi se aproximar de Deus em oração, pela certeza e confiança que ele declarou que tinha nele, essa aproximação, este quebrantamento de Davi diante de Deus, vimos aqui, foi dado o fato da sua comunhão com Deus, foi dado ao fato de reconhecer as suas limitações e a sua total dependência dele, e também a questão de que ele era um Deus que poderia fazer, porque eles confiam em ti, mas dado o fato também da sua bondade. Davi sabia que a resposta à oração que ele estava fazendo para Deus não estava atrelada a qualquer mérito e nem estava fiada em qualquer cobrança a Deus. Não. Estava alicerçada de forma inconfundível e incomensurável, né? A sua bondade e a sua benignidade. Por isso que no versículo 5 ele diz: porque tu, Senhor, olha só, és bom e pronto a perdoar e abundante, observe bem essa expressão, e abundante em benignidade para com todos, olha só, não era só com ele, para com todos que o invocam. Então eu deixo aqui esses 3 princípios que certamente, à luz da Bíblia, se nós, o que até aqui nós refletimos, poderemos sim reconhecer que esses princípios há de nos fortalecer as nossas orações na certeza do sim de Deus, na certeza da intervenção de Deus, na certeza que independente dos percalços e das barreiras a ser rompidas para a resposta chegar até nós, o Senhor ele vai fazer isso. Nós vemos isso na condição de Daniel, quando orando a Deus, a resposta veio, mas houve um impedimento nas esferas celestiais. Porém, Deus enviou Miguel, que liberou ali Gabriel para chegar até Daniel e dar a resposta à sua oração. E quando nós olhamos aqui, que eu estou me lembrando diante desse hino para o término, é quando no Salmo 18 nós vemos esse rompimento e essa ação de Deus no que diz respeito à resposta à oração daquele que tem comunhão com o Senhor, daquele que reconhece as suas limitações e a sua total dependência sinceramente nele, e que a sua confiança está em quem Deus é e não em quem ele é ou o que ele tenha feito. E ele diz aqui o Salmo 18, olha só: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Aí ele diz aqui, ó: invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Ó. Corda de morte me cercaram, e torrente de perdição me amedrontaram. Corda de chão me cingiram, laço de morte me surpreenderam. Na minha angústia, agora que ele diz, invoquei o Senhor, sim, clamei, olha só a comunhão, ao meu Deus, do seu templo. Ouviu ele a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Aí agora, olha só o que aconteceu no mover de Deus. Resposta à oração de Davi. Eu não vou ler tudo, mas você lê depois, se você quiser. Olha, então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos do monte também se moveram, se abalaram, por quanto ele se indignou. Da sua narina, aí vai falando aqui. E baixou o céu e desceu, versículo 9. Então que você possa entender e compreender que diante desses princípios que não são limitados aqui, trouxe apenas para que nós possamos compreender que ainda não são eles na sua totalidade, mas são significativos para compreendermos
que esses princípios, ele há de nos fortalecer, né, com respeito à resposta das nossas orações, quando assim considerarmos, meditarmos, refletirmos e pomos em prática diante da nossa oração diante de Deus e quando, né, no manter esse relacionamento com o Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos.